Não, eu queria só fazer um comentário, o seguinte, que mesmo que você, por exemplo, vá fazer um filme voltado para os espíritas, vai ter polêmica. Sim. Até por Tem essas um amigo questões. que fala que espírita é chato. Então, até por essas questões que eu estou falando aqui. Quer dizer, mas Kardec fez isso, Kardec fez aquilo. Quer dizer, então você não vai conseguir agradar, entendeu? Eu acho que as pessoas elas têm que ir lá para assistir o filme com um olhar, né, de buscar um entendimento, né, até pela arte em si. Exato. Acho que as pessoas estão esquecendo, né, da maravilha que, pelo que estão falando aí, que o filme dos cenários, né, da plástica, do figurino, puxa, isso tudo tem que ser levado em consideração. Foi muito né? bem feito, os efeitos assim. Então, muito legal. A interpretação e outra, a caracterização foi cinema brasileiro, né, que é o cinema brasileiro que é tão, muito, não sabe, é criticado. Nós temos que olhar esse lado. Muito bem né? produzido. Você realmente se vê lá na França, em Paris, naquele ano. Muito legal. Né? Muito legal, muito bacana. Os recursos, o filme né, que tem hoje em dia. Né? O filme que está em quarto lugar de arrecadação, filme Kardec, é o nacional mais visto este ano. São 4 milhões de reais arrecadados. Ele só está atrás do Aladdin, né, que tem o Will Smith, o Vingadores Ultimato e o John Wick 3, que é a nova franquia aí do Keanu Reeves, né? Então, em quarto lugar, no geral, aparece o filme Kardec. Agora, uma outra questão que é um ponto forte do filme, foi realçada, é o papel da Amélie Boudet, né? Que até então, na história oficial, nunca se comenta muito sobre a vida dela, que era só esposa do Kardec e tal. No filme, a gente vê uma atuação bastante forte. A gente vem discutindo isso no meio espírita, né, ao longo dos anos, e isso é fruto da sociedade machista da época, mas que realmente, com o passar do tempo, foi dando valor, né, à participação dela na obra. Posso fazer uma observação? Pode. Você falou machista da época. Não, que ainda tem, mas hoje já se discute o assunto, né? Antigamente não se tinha nem consciência que isso existia, que isso era machismo, né? E importante, e até quando eu tenho uma palestra do Dia das Mulheres, né, que a gente faz todo ano, e eu sempre ressalto a importância que ela teve na obra da codificação, porque não além da posição efetiva, né, porque ela era uma mulher muito inteligente e ela atuou ativamente, né, ela escreveu livros também, todo o apoio, né, que ela deu para Kardec poder desenvolver o seu trabalho, né, e eles não tinham filhos, né, viviam só os dois, e o filme retrata bem esse relacionamento dos dois, de duas almas afins realmente com um propósito, e o filme retratou muito bem essa situação conjugal do Kardec. Eu achei muito bonito isso no filme. Ficou legal essa ficou relação. muito bonito. Ficou bem sutil. Bem amorosa, né? Wagner Mostrou um lado que eu achei muito legal também, de caridade de Kardec, né? Os dois fazendo caridade, alimentando os pobres, eu achei isso também muito bonito. Isso aí tá na biografia, tá? Então ninguém pode reclamar. Muito bonito, que já mostra realmente a elevação espiritual, né, do casal. Edson, como é que você analisa a obra e a vida do Kardec? Então, Cláudio, eu acho... as pessoas esquecem de alguns detalhes, né, quando fazem esse tipo de análise. Eu acho que fica muito superficial. Primeiro, a codificação, ela veio por acaso? Foi um negócio que foi, assim, jogado ou foi planejado antes? Então, se a gente for considerar que isso foi planejado antes, o reencarne do Kardec, conhecer Amélie, quem é o espírito Amélie, né? Se a gente partir do princípio que essa questão do sexo é uma questão física apenas, né? O espírito Amélie deve ser um espírito fantástico em termos até de comparação ali, em termos de situação, né, de sintonia, de entendimento, de estar conjunto, de um trabalho conjunto. Ou seja, então ela foi escolhida também, o espírito Amélie foi escolhido para ser ali a companheira, para dar justamente um apoio para ele, né? Então, se a gente considerar tudo isso, Cláudio, a gente vai ver que realmente ele quando ele abraçou essa causa, ele estava com 50 anos de idade quando ele conheceu, tá certo?
Quando ele abraçou de tal forma que ele só conseguiria levar adiante com o apoio dela. Né? Se ele não tivesse o apoio dela, se ela não tivesse ali para ampará-lo, eu não sei se ele seguiria adiante. O compromisso com a esposa, entende? Quer dizer, tudo isso tem que levar em consideração. Tem que ser pesado. Então, eu acho que são 2 espíritos que vieram justamente para esse tipo de missão. Ele teve consciência disso, né, ao longo do tempo, e abraçou isso com de uma forma assim bem corajosa, tá? Por isso que eu não questiono muito essa coisa dele, às vezes, né, como o filme retrata ele meio... É que eu não vi o filme, não sei se é a intensidade disso, mas às vezes eu vejo esse tipo de dificuldade. E ela lá amparando ele, não, eu te apoio, vamos seguir em frente. O filme mostra praticamente ela decidindo, não, vamos fazer sim, então, você vai conseguir sim, você vai fazer. Ela lia as cartas, ela lia o material. Então, né? Ela é uma contora, né? Ela é contora da codificação. Dentro desse contexto todo, por isso que eu falo que eu acho que o pessoal está sendo muito crítico ao extremo com a obra, entende? Porque ela está alcançando os objetivos, pelo que você falou aí. Sim. 4 milhões de arrecadação, quer dizer, um monte de gente indo aos cinemas, não são só os espíritas que estão indo, tá certo? Então a contribuição que esse filme está dando para a doutrina espírita, e mais, hein, para relembrar Kardec e resgatar Kardec, que o movimento espírita está precisando. E as críticas são bem-vindas, porque vão levar as pessoas ao cinema para tirar dúvidas, né? Então, será que foi isso mesmo? Vamos lá ver, vamos pesquisar. É aquela história dos livros que foram queimados lá em Barcelona, né? E para você, Fernanda? Deixa eu só fazer um complemento. Perdão, Fernanda, é só para fazer um complemento, porque a tua questão foi em relação à obra em si. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Esse filme ele está vindo contribuir para o movimento espírita, para resgatar o Kardec, que está esquecido no movimento espírita brasileiro. O movimento espírita brasileiro se encaminhou aí para um lado, né, mais religioso, mais, sabe? E está deixando de lado o estudo, né? E até os questionamentos que o Kardec faz, que para mim são inteligentíssimos. Tá? Então eu acho que isso aí é importante a gente frisar. Sensacional. Perdão, Fernanda. Não. Como é que você vê a obra de Kardec, Fernanda? Nesse quesito que vocês estão comentando a respeito da esposa de Kardec, eu me lembrei agora também das passagens de Jesus Cristo, que quando ele ressuscita, ele aparece primeiro para as mulheres, né? Primeiro para Madalena, inclusive. E isso causa um desconforto entre os seus seguidores ali mais fiéis, porque como assim para ela primeiro e não para a gente? Então, às vezes, há uma sensibilidade. E eu acredito que por conta da própria maternidade, o corpo feminino pode ser, às vezes, um pouco mais sensível, ter uma abertura maior. Isso não quer dizer que seja uma regra, mas isso me faz pensar, às vezes, sobre isso. E talvez ela tenha, enquanto ele tem, já que ele era uma pessoa tão bem conceituada, ligado à ciência, à observação, professor respeitado, então, muito possivelmente, ele tinha seus medos diante de toda a responsabilidade à sua frente. E precisava de... É natural, humano. Se eu estivesse no lugar dele, ele tinha fugido. Imagina encarar toda aquela estrutura de frente. Né? Então eu não duvido nada dessa força feminina por trás dele também. Eu não vou muito longe. É só você ver as pessoas que estão preparadas para assumir uma casa espírita, por exemplo. São poucas. Quem quer assumir ele passou por essa situação, eu sofro essa situação, entendeu? Se as pessoas não estão preparadas para assumir uma casa espírita, que é um negócio... Imagine uma obra dessa daí. Eu não sei se eu estou preparada. Eu falo que eu prestei pro CPF, eu não sei se eu estou preparada. Só lembrando que no nosso site, radioboanova.com.br, tem um artigo que é sensacional do Alexandre Caldini. Ele assistiu o filme e aí ele escreveu esse artigo, 10 lições sobre carreira e vida escondidas num filme espírita. Aí ele vai falando do que o Kardec fez e como o mundo corporativo faz hoje, que é algo muito semelhante. É um artigo sensacional, está no nosso site, radioboanova.com.br. Você clica aqui em novidades e artigos, Alexandre Caldini, 10 lições sobre carreira e vida escondidas num filme espírita. Você concorda com o Edson que falta mais Kardec no movimento espírita hoje? Eu entendo a preocupação do Edson, porque a gente tem conversado aí ao longo desses 2 anos que estamos juntos, quase 2 anos, 1 ano e meio que nós estamos juntos aqui às quintas-feiras,
que você tem valorizado muito os médiuns brasileiros, né? E muitas vezes endeusado, né? Alguns médiuns brasileiros, se deixando de dar devido valor à obra da codificação e se apegando muitas vezes nessas outras obras, né, que vieram complementar aí as obras da codificação e muitas vezes são questionadas, né? Então é nesse sentido. Eu falo por mim, né? Não sei se a gente pode falar pelo movimento geral, mas lá no nosso centro a gente procura muito seguir realmente as obras de Kardec como base. Nossos cursos não são apostilados, os nossos cursos são feitos seguindo as obras da codificação. Então, mas eu entendo o que o Edson, a colocação do Edson. Já tem pessoal participando aqui pelo WhatsApp, 996433827. Também tem a linha do ouvinte, 0800 979 5011. Meiriane ou Meiriani, muito feliz de rever a Fernanda crescendo, adoro ela. Meiri. A Lia de Salto, bom dia, assisti ao filme, gostei bastante, porém a cena da prisão foi realmente uma surpresa. Acredito que foi uma forma lúdica do autor em chamar a atenção sobre a opressão que Kardec vivia pela igreja, mas a mensagem que fica é o amor que Kardec e sua esposa nos dedicaram com tantos estudos para que hoje podemos nos instruir a cada dia com o Livro dos Espíritos. É a Lina da cidade de Salto, interior aqui de São Paulo. Também pelo WhatsApp, o Tássio de Itumbiara, Goiás. Bom dia, vi o filme Kardec e gostei. Acho que não devemos ser tão literais. A intenção e a mensagem, pelo menos para mim, foram boas e beneficiaram a divulgação do espiritismo. Aí ele diz, ótimo programa, valeu Tássio, que está em Goiás. Bom dia, queridos amigos, hoje estamos conhecendo o verdadeiro Kardec. O filme humanizou Kardec e Amélie. É a opinião da Elaine Stroder, da Vila Carrão, em São Paulo. Também pelo WhatsApp, o Zezé Freitas, Toledo, Minas Gerais. Bom dia, amigos, fui assistir o filme Kardec essa semana e adorei. Saí emocionada, parabéns a todos e parabéns ao elenco do filme. Valeu aí, Zezé, que está em Toledo, Minas Gerais, participando. Manda sua mensagem, pode ser de áudio e vídeo também, 996433827. Também tem a linha do ouvinte, 0800 979 5011. Como é que a Casa Espírita pode ajudar as pessoas a conhecerem Kardec, Edson? Olha, primeiro que eu acho o seguinte, tem que ir nas palestras, porque o que acontece no movimento espírita? Normalmente nas casas você tem as palestras, tá certo? Depois é que o pessoal que se insere e começa a assistir as palestras, as casas que oferecem cursos, as pessoas depois vão fazer os cursos. Então, nas palestras em si, eu acho que elas têm que ser baseadas em Kardec. Você tem tantos temas que você pode abordar, né? Você pode mesclar temas como, por exemplo, questões do Livro dos Espíritos, depois colocações feitas no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, você vai mesclando, né, esse tipo de palestras para ir despertando o interesse do pessoal com relação a essa questão do estudo em si da espiritualidade, né, do Espiritismo. E a outra forma de levar é isso que a Elaine falou, é colocar os cursos baseados nas obras. Tá? Muita gente questiona, por exemplo, o Livro dos Médiuns, que hoje tem muita coisa que está lá no Livro dos Médiuns que não é a nossa realidade dos dias atuais, né? Muita coisa que ele estudou não existe mais, muita coisa que ele observou também já não acontece mais, né? Mas como estudo histórico, é de extrema importância manter o estudo do Livro dos Médiuns baseado na própria sequência que está ali, né? A Elaine lembrou aqui, se você pega lá o título do Livro dos Médiuns, você vai ver que no subtítulo ele fala assim, continuação do Livro dos Espíritos e manual prático, né? Para os médiuns. Para os médiuns. Para a mediunidade. Então, se você tem este olhar sobre o livro, de você considerá-lo como uma continuação e também como um manual prático, aí você fala, puxa, olha que esse homem estudou aqui, olha o que chegou na mão dele, olha as coisas que ele observou,
nesse período tão curto de tempo que ele teve para estudar e para entender essas coisas todas. Você, ao concluir isso, você fica admirado do trabalho dele. A inteligência dele, né? E da capacidade que ele teve. Quando a gente estuda a obra de Kardec, a gente fala como que esse homem pensou em fazer esta pergunta para os espíritos, né? Porque você vê a inteligência dele. Não, e lembrando, né, Edson, que assim, é limitado à ciência da época, né? Ele tirou as conclusões com a base científica que ele tinha na época, né? Sim. E a gente sabe o quanto a ciência evoluiu, né? Ao longo desses anos, né? Então é nesse sentido que eu acho que as casas podem contribuir, tá? De trazer o Kardec de volta, né?